Vamos mudar de assunto agora, falar da CPMI do INSS. O depoimento do ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, à CPMI, que investiga as fraudes no Instituto, já dura mais de 2 horas. Episódios de bate-boca entre o relator e o depoente fizeram a sessão ser suspensa 2 vezes em menos de 1 hora. Quem acompanha essa sessão lá em Brasília é a nossa repórter Carol Rosito. Carol, como estão os ânimos por aí neste momento, hein? Boa noite. Oi, Leandro, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, nesse momento o presidente da CPMI, Carlos Viana, conseguiu controlar, pelo menos até o momento, né, por mais alguns minutos, pelo menos, os ânimos dos parlamentares, que de fato estão registrando aí esses bate-bocas, essas discussões com os depoentes. Não é a primeira vez, enfim, Alessandro Stefanuto também está nessa condição de testemunha, né, foi convocado, mas na condição de testemunha, mas tem um habeas corpus para permanecer em silêncio. E é isso que gera esse conflito dentro da comissão, né? Porque o depoente tem optado por não responder perguntas. Ele tem ponderado ali algumas respostas, auxiliado sempre do seu advogado e ali, com autorização do Supremo Tribunal Federal, sempre que na avaliação dele e do advogado existe uma pergunta que possa incriminá-lo, ele está optando por não responder. E foi exatamente isso que acabou gerando bate-bocas e discussões que levaram à interrupção pelo menos 2 vezes nessas primeiras horas de depoimento. O presidente decidiu interromper para tentar conversar, pediu civilidade, pediu respeito do depoente, também dos parlamentares, né, durante a oitiva, mas, enfim, é isso que está sendo registrado nesse momento. Ele se recusou a responder, por exemplo, perguntas ligadas à atuação dele como presidente do INSS em relação à relação com outros investigados, né, outras pessoas que foram alvo da operação da Polícia Federal ainda em abril. Vamos lembrar que Stefanuto era o presidente do Instituto quando veio à tona a operação sem desconto da PF junto com a Controladoria Geral da União e foi afastado por determinação da própria Justiça. Ele é investigado dentro da operação e, segundo ali os primeiros indícios, né, a própria investigação mostra que houve uma omissão por parte dele por não ter cessado os bloqueios, não ter feito o bloqueio dos descontos indevidos e irregulares nas contas de aposentados e pensionistas, apesar do relatório feito pela própria CGU, um relatório que tinha essa orientação para interromper esses descontos. Alessandro Stefanuto não teria seguido essa orientação. Então, ele está sendo bastante questionado sobre isso e tem optado, como eu disse, por não responder. Logo, bem antes do início da sessão, até pelas redes sociais, Viana tinha feito uma crítica aos habeas corpus que estão sendo concedidos aos depoentes, né, dizendo que existe até uma espécie de favorecimento ali em relação a integrantes de pessoas ligadas ao governo que estão vindo à CPMI e que eles estão tentando fazer uma espécie de sabotagem aqui dentro do colegiado. Na hora do início ali da abertura da sessão, ele fez elogios à decisão do ministro Luiz Fux, que foi ele quem concedeu habeas corpus a Alessandro Stefanuto, dizendo que no caso de Fux, ele seguiu ali, né, tomou a sua decisão perfeitamente dentro da legislação, portanto, fazendo críticas às decisões anteriores, inclusive da semana passada, em relação ao depoimento de Milton Barbosa, representante ali, presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas, que também teve esse direito de permanecer em silêncio, nesse caso concedido pelo ministro Flávio Dino. A gente está acompanhando os desdobramentos, muitos inscritos na sessão de hoje, portanto, indica aí que essa sessão vai até tarde, apesar da recusa do depoente em responder muitas das perguntas. A gente ainda está na primeira parte, que é o relator, né? Mas, de qualquer maneira, vamos ver como é que vai se dar o dia de hoje em relação ao avanço dentro dessa CPMI que investiga as irregularidades, né? As fraudes, a fraude bilionária no INSS. Volto com você. Obrigado, Carol. Carol Rosito atualizando aí a agenda da CPMI do INSS no Senado.